Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia, mais uma segunda-feira começando. Gente, seguinte, vocês não têm tarefa para me entregar, mas eu tenho que devolver a tarefa do módulo 3, que na verdade está com vocês, né? Vocês me entregaram via foto. Então, eu vou pedir para vocês, depois de assistirem o vídeo, claro, pegarem essas tarefas e aí eu vou abrir uma videochamada com vocês lá no Hangouts, sabe? Por dentro do plural. E aí a gente faz a correção junto, porque assim, tá chato esse negócio sem interação, né? Então, como que eu vou fazer com vocês, tá? Se der certo, eu quero, a partir de hoje, fazer todas as aulas assim. Eu vou dar pra vocês a teoria da aula, tá? Então, a gente vai fazer toda a teoria, só que eu vou pular todos os exercícios da apostila. Eu não vou fazer igual nas aulas passadas, que eu fui fazendo os exercícios aqui sozinha, assim, sabe? Esquisito. Então, eu vou pular os exercícios e aí, a hora que a gente terminar, claro, eu tenho uma noção que vocês precisam de um tempo para copiar, então a gente vê o tempo que deu o vídeo, aumenta aí uns 20 minutos, sabe? Sempre sobra tempo, né? A gente tem que esse formato vai mais rápido, até porque a minha lousa já tá pronta. E aí a gente marca lá no nosso grupo, tá? A gente com certeza já tá se falando lá, se você já tá me vendo, eu já mandei bom dia, já comecei a conversar com vocês por lá. E aí a gente vê o horário que todo mundo tiver conseguido terminar de assistir o vídeo, tiver conseguido anotar tudo que tem na lousa, a gente abre uma videochamada. Aí nessa videochamada a gente faz a correção da tarefa e fazemos os exercícios da apostila, tudo bem? Os exercícios do módulo. Assim a gente consegue ter uma interação maior, eu consigo ver se vocês estão conseguindo fazer ou não, a gente já tira dúvida, funciona melhor, ok? Aí lá a gente combina o horário que começa, mas a nossa aula é das 7 às 8h30, provavelmente das 7 às 8 eu deixo vocês com o vídeo e das 8 às 8h30 a gente consegue fazer isso, ok? Mas a gente se fala pra ver o tempo que vocês precisam ou não. Opa, não pode bater na lousa que apaga. Gente, pra quem gosta de copiar a lousa no começo, 2 minutos e 13, tem uma lousa sem pau lá na frente, certo? E agora vamos lá. Se vocês lembrarem um pouquinho, segunda-feira da semana passada, nós estávamos falando a respeito do nosso sistema imune. Então, primeiro, né, a gente falou do sangue, comentamos que o sangue é dividido em plasma e elementos figurados, e aí falamos dos elementos figurados, das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas. Aí a gente focou nos leucócitos e falamos do sistema imune. Lembra? Comentamos do T-killer, do T-helper, do linfócito B, da produção de anticorpos, da transformação em células de memória. E hoje a gente vai falar assim, poxa, e sabendo de tudo isso, então tendo essa noção de como funciona o nosso sistema imunológico, foi que os cientistas conseguiram desenvolver um negócio sensacional, que são as vacinas. Gente, nós precisamos saber que vacina é uma prevenção. Se vacina é uma prevenção, eu nunca tomo a vacina depois que eu pego a doença, eu preciso tomar a vacina antes de eu ter a doença, né? Acho que faz todo sentido. Gente, e nós temos, tá, que as vacinas, como que elas funcionam? Elas possuem ou fragmentos do antígeno, ou antígeno morto, ou antígeno atenuado. Quais são as vacinas mais seguras? Aquelas de fragmento de antígeno. Por que aquelas de fragmento de antígeno são mais seguras? Porque é impossível o fragmento do antígeno causar alguma coisa em mim. Paula, se a de fragmento é a mais segura, por que a gente toma a de antígeno atenuado? Porque a gente tem, os cientistas eles vão pesquisar e vão ver. O seu corpo responde a fragmento do antígeno? Se ele responder a fragmento do antígeno, a vacina será uma vacina de fragmento. Mas às vezes o nosso corpo não responde ao fragmento, aí a gente dá o antígeno morto. Às vezes o nosso corpo não responde ao antígeno morto, aí a gente tem que dar um antígeno atenuado, certo? Mas todas as vacinas que a gente tem lá no nosso calendário de vacinação são vacinas liberadas pela Anvisa e são totalmente seguras. Pode tomar a vacina sem medo, tá? A gente tem aí alguns movimentos anti-vacina, né? Gente, não precisa se vacinar, tá? Nós temos que a gente conseguiu erradicar várias doenças. Poxa, pensa pólio. A gente tem aí que desde 1990 a poliomielite ela tá erradicada do Brasil, graças ao Zé Gotinha, que é a vacinação mais tranquila que tem, né? Porque é por gotinha e não por injeção, e a gente conseguiu erradicar a doença.
Na época dos meus pais, eles contam que na escola, pelo menos assim, um aluno com paralisia infantil em cada sala tinha. Então era uma doença que assolava vários brasileiros. E a gente conseguiu, através da vacinação, erradicar. E a gente consegue, se toda a população se vacinar, a gente consegue fazer isso com várias doenças. Tá? Então a vacinação é extremamente importante. Esteja em dia com a sua vacinação. A gente está vendo agora, né, como é perigoso uma doença que a gente não tem vacina e quantas a gente tem e várias pessoas não tomam, né? Gente, sarampo voltou a matar no Brasil, então a gente tem, e aí é uma vacina simples, é uma vacina que todo mundo deveria ter tomado. Gente, mas voltando, como a vacina funciona? Então, o seu corpo recebe o fragmento morto ou o antígeno atenuado. E aí o que acontece? Seu sistema imunológico vai reagir àquilo. Então lembra, o T-helper vai avisar todo mundo que tem um antígeno no corpo, o T-killer vai matar o antígeno e o B vai fazer anticorpos contra aquele antígeno. E esses anticorpos serão armazenados em células de memória. E por que isso é importante? Lembra que nós comentamos na aula passada que você pega a doença uma vez? Porque quando você pega a mesma doença de novo, seus linfócitos B fazem, esse de novo, esse eu já sei o anticorpo que eu tenho que fazer. Ele faz o anticorpo tão rápido que você nem apresenta sintoma. Seu corpo consegue, por resposta, né, por memória imunitária, matar aquilo tão rápido que você nem sintoma tem, nem sabe que pegou a doença. Gente, então o que a vacina vai simular? Esse primeiro contato com o antígeno. Então, quando eu tomo a vacina, o meu corpo vai demorar um pouquinho, porque é a primeira vez que ele está tendo contato, mas ele vai produzir anticorpos, que é o que a gente chama de resposta primária. Ela é lenta e tem uma baixa produção. Só que ela armazena isso nas células de memória. E como ela armazena isso nas células de memória, quando eu entro em contato com o antígeno de novo, ou seja, quando eu entro em contato com a doença de verdade, o que vai acontecer? A produção é muito rápida e muito alta, porque o meu corpo já tem aquilo. E como ela é muito rápida e muito alta, nós temos que a gente nem chega a desenvolver sintomas, a gente nem sabe que entrou em contato com aquele antígeno, certo? Essa lembrança do seu sistema imunológico é chamada de memória imunitária. Então, nós temos uma memória de como matar aquele antígeno, certo? Aí tenho que lembrar das respostas primárias e secundárias. Então, lembra que a resposta primária ela é lenta e com baixa produção de anticorpos, enquanto que a resposta secundária é rápida e com alta produção de anticorpos. Gente, como o seu corpo produziu, sempre que o seu corpo produz, a gente fala que é uma imunização ativa, tá? Então foi o seu corpo que produziu. Só que ele entrou em contato com esse antígeno de forma natural? Não, foi de forma artificial. Eu fui lá e coloquei o antígeno em você através de uma vacina. Então, aí eu menti pro seu corpo que você pegou a doença. Então, nós temos que a vacinação ela é considerada uma imunização ativa artificial. Paula, por que tem vacina que eu tenho que tomar mais de uma dose? Porque geralmente é vacina de fragmento e aí o seu corpo produz muito pouquinho, produz uma quantidade muito pequena de anticorpos a primeira vez que ele entra em contato. Aí a gente dá a segunda dose, que é para o seu corpo já ter essa segunda resposta, para ele ter bastante anticorpo armazenado, para ele conseguir responder de forma adequada das próximas vezes que você entrar em contato com o antígeno, certo? Lembrando que a maioria das vacinas elas duram para a vida inteira, porque o seu corpo guarda esses anticorpos, mas existem alguns anticorpos que o seu corpo ao longo do tempo vai degradando. São aquelas vacinas que você precisa tomar mais de uma vez, porque o seu corpo se livra daquela resposta, daquela memória. A gente não tem exatamente o motivo pelo qual ele se comporta desse jeito em algumas e de outro jeito em outras. Mas pelo menos a gente sabe como ele se comporta e consegue, né, fazer isso de formas diferentes para que você esteja protegido de todas as doenças que temos vacina, porque infelizmente não temos para todas. Gente, e aí nós temos um exemplo aqui. Esse exemplo é o exemplo da febre amarela. A febre amarela ela é causada por um vírus
E a vacina dela é de vírus atenuado. Se é de vírus atenuado, lembra, eu peguei o vírus e dei ele no seu corpo mais para lá do que para cá. É o tipo de vacina que pode dar a reação. Como assim? Ué, se você recebeu o vírus atenuado, ele pode conseguir te dar alguns sintomas. Ah, então eu não vou tomar vacina. Não vou tomar vacina para ter sintoma da doença? Já ouviu falar isso, né? Gente, por quê? Vamos pensar aqui. Se o seu corpo teve sintomas com um vírus atenuado, se você pegasse o vírus de verdade, ia acontecer o quê? Significa que o seu sistema imunológico está muito ruim. Tanto que esse tipo de vacina aqui, quem é imunodeprimido, como assim imunodeprimido? Por exemplo, gente, quem é HIV positivo, essas pessoas precisam se orientar com seus médicos se podem ou não tomar essas vacinas. As vacinas de antígeno morto de fragmentos de vírus, todo mundo pode tomar sem medo. As vacinas atenuadas, quem é imunodeprimido, que não é o caso de vocês, precisa ter aconselhamento médico, tá? Porque aí vai tomar a vacina, mas vai ter um monitoramento de sintomas, se tá tendo algum sintoma ou não, e aí já trata isso muito rápido, ok? Gente, e aí nós temos, vocês já devem ter escutado falar, né, que é a vacina de gripe dá gripe. Não, gente, a vacina de gripe, ela é, eu não lembro nem se é fragmento ou se é morto, mas ela nem atenuada, não é? Eu ver, tem aqui na sua apostila. Ai. Fragmentos dos patógenos, vacina de hepatite. Não é essa que eu quero. Gripe, achei. Micro-organismos inativados, ou seja, com vírus morto. Tá? Então não temos riscos. Gente, e a febre amarela, então, que tem a vacina. Lembra? A gente comentou semana passada do surto que teve, da galera correndo atrás da vacina, e que a gente começou a tomar a vacina fracionada. Então, quem tomou a dose total tá imune para toda a vida. Quem tomou a dose fracionada, que eles dividem uma vacina para 5 pessoas, a gente tem que daqui a 8 anos, na verdade, do dia que tomou, daqui a 8 anos, precisa tomar vacina novamente. Gente, quem transmite a febre amarela? Quem é o vetor da febre amarela? 3 pernilonguinhos aí, 3 mosquitinhos. O Haemococcus, o Sabates, lembra que SP é espécies do gênero. E o famoso Aedes aegypti. Por que a gente só escuta falar dele e não escuta falar dos outros dois? Porque esses 2 primeiros aqui, a gente encontra eles dentro de mata, dentro de floresta. Enquanto que o Aedes é o responsável pela transmissão da doença no ambiente urbano. Então nós temos que a gente entra muito mais em contato com o Aedes por causa do nosso meio de vida, certo? Se você for fazer uma expedição lá no meio da floresta, aí você corre o risco com os outros dois. Lembrando que a febre amarela é aquela doença que também mata os macaquinhos. E aí as pessoas têm a péssima mania de querer matar o macaco. Gente, não, quando eu encontro um macaco morto, isso é um alerta pra mim que, ó, tá tendo febre amarela por aqui, tá? Mas o macaco não transmite febre amarela pra ninguém. Quem transmite é o mosquito. É que o mosquito pica tanto a gente como ele, certo? Ele sofre da doença assim como a gente. Gente, quais os sintomas, né, da febre amarela? Numa primeira fase, ele vai causar o parecido com uma gripe forte, tá? Então, febre alta, mal-estar, dor de cabeça, cansaço, podendo causar vômitos. Segunda fase da doença, ela causa icterícia. O que é isso, gente? A icterícia é aquele amarelamento da pele. E esse amarelamento da pele acontece por um problema no fígado que não está conseguindo quebrar uma molécula, né, que é a obrigação dele fazer isso, que é a bilirrubina. E aí a gente tem a liberação... Ai, meu Deus! A gente tem a liberação disso no sangue e isso pode causar danos no nosso sistema nervoso central, pode levar à morte, tá? Então isso é perigoso. Gente, apesar de tudo isso, nós temos que 23% da população brasileira é vacinada contra a febre amarela. É uma doença extremamente perigosa, que a gente tem vacina, que a vacina é 100% segura e as pessoas não se vacinam. Por quê? Tá? Por que a gente ainda tem essa desconfiança da vacina? Certo? Espero que vocês sejam todos vacinados para a febre amarela. Gente, mas vamos supor que eu fui mexer ali no matinho e encontrar uma cobra. E essa cobra me picou. Era uma cobra venenosa. O veneno dessa cobra vai entrar no meu corpo vai atuar como ele sendo um antígeno.
E meu corpo vai ativar todo o sistema imune para ir contra este veneno. Qual que é o problema? Que o veneno é mais rápido do que o meu sistema imunológico. Então, o veneno me ataca e pode me levar a óbito mais rápido do que o meu corpo produz os anticorpos para atacar aquilo. Então, não é legal deixar o meu corpo agir sozinho. Então, o que a gente faz? Os soros. O que é o soro, gente? São anticorpos já prontos. Então, em vez do meu corpo ter que produzir, eu vou pegar um anticorpo já pronto. Como? Geralmente é usado cavalo ou cabra. Então, a gente pega um pouquinho do veneno, uma dose não letal do veneno, e aplica no cavalo. Por que no cavalo, gente? Porque um adulto médio aí, vamos pôr uns 70 quilos. Um cavalo, uns 500 quilos. Então, o cavalo ele é muito maior, muito mais forte que a gente. A dose de veneno que eu posso injetar nele é superior à dose que eu poderia injetar no humano. E aí a gente injeta esse veneno no cavalo. Quando eu injeto o veneno no cavalo, o corpo dele vai produzir anticorpos. Aí eu vou, tiro o sangue dele, purifico isso e deixo esses anticorpos separados, guardados. Olha, o cavalo morreu. Não, gente. O cavalo produziu o suficiente para ele e para sobrar, certo? Aí eu guardo isso. Aí quando alguém é picado pela cobra, você vai no hospital, tem lá guardado aqueles anticorpos, certo? São os soros. Então eu vou lá e tomo esse soro. Esse soro é um anticorpo pronto, que vai atacar a toxina do veneno para eu ficar bem. Então vamos pensar um pouco. O soro, eu tomo antes ou depois? Eu tomo depois, né? Então enquanto a vacina é prevenção, o soro é tratamento. Só que aí vamos pensar um pouquinho. Meu corpo produziu anticorpos? Não, ele ganhou os anticorpos prontos. Se ele ganhou os anticorpos prontos, ele produziu célula de memória? Se daqui 2 semanas eu for lá e a mesma cobra me picar de novo, eu preciso tomar soro tudo outra vez, porque eu não tenho memória imunitária. Então, meu corpo não aprendeu a combater aquilo. É diferente de uma doença ou de uma vacina que o meu corpo aprende. A partir do momento que eu tomei o anticorpo pronto, meu corpo não precisou produzir. Se meu corpo não precisou produzir, ele não aprendeu, certo? Então, é uma imunização que a gente não produz os anticorpos. Se a gente não produz, não é uma imunização ativa, é uma imunização passiva. E além dela ser passiva, ela é artificial. Afinal, foi algo feito em laboratório para mim. Certo? Gente, e aí aqui eu coloquei um resuminho de imunização. Então, a imunização pode ser ativa ou passiva. O que é uma imunização ativa? O meu corpo produziu os anticorpos. E se o meu corpo produziu os anticorpos, ele guarda isso e eu fico imune à doença, certo? Aí a gente falou que a imunização artificial é a vacina. E qual seria a imunização ativa natural? Quando que o seu corpo produz anticorpos, sendo que você não mentiu para ele e não deu vacina? Isso mesmo, quando você pega a doença. Então, a imunização ativa natural é quando eu entro em contato de forma natural com o antígeno. Meu corpo também vai criar memória imunitária. Então, eu também não pego mais essa doença, assim como com a vacina. Acho que a vacina é mais legal porque eu não fiquei doente, né? A imunização passiva, eu não produzi os anticorpos, eu recebi os anticorpos prontos. E como eu recebi os anticorpos prontos, meu corpo não criou memória. Se eu pegar a doença de novo, eu tenho que tomar soro de novo, certo? Gente, a imunização passiva artificial, a gente já falou que é o soro. Quem que é a imunização passiva natural? Poxa vida, quando que você recebe anticorpos de forma natural? Quem que vai te dar anticorpos? Ué, quem é a pessoa maravilhosa, sensacional? Mamãe! Então, nós temos que quando a gente nasce, o nosso sistema imunológico ainda não é lá aquelas coisas, né? Ele ainda está amadurecendo, ele ainda está se formando. E aí a sua mãe maravilhosa, o corpo dela pega anticorpos que ela tem circulando no corpo, então de todas as doenças que ela já pegou ou foi vacinada na vida, coloca isso no leite materno. E aí quando a gente toma o leite materno, a gente ganha esses anticorpos de mamãe. Então, a passiva natural é o leite
materno. E aí, você tomando leitinho materno, fica imune a algumas doenças quando você ainda é um bebezinho. Aí você fala, nossa, eu vou guardar isso pra sempre? Não, gente, não foi você que produziu, o seu corpo aos poucos vai entendendo que ele não precisa daquilo e vai degradando aquilo, tá? Só que ao mesmo tempo o seu sistema imunológico vai ficando bom, então você vai diminuindo a concentração dos anticorpos da sua mãe e começa a produzir os seus, certo? Mas no começo da vida, você ganhou os dela, que foi o que te protegeu ali, pelo menos nos 6 primeiros meses. Paula, minha mãe não tinha leite, por algum motivo eu não pude ser amamentado. Ok, meu amor, você teve maiores chances de contrair alguma doença aos 6 primeiros meses de vida, mas deu tudo certo, afinal você está aqui, certo? Gente, até aqui algum problema? Você já deve ter escutado falar muito do antitetânica, né? A galera confunde bastante do antitetânico. Então a gente tem a vacina antitetânica e o soro antitetânico. E aí é comum as pessoas falarem, né? Ai, fulano caiu, se machucou, foi no hospital e deram a vacina do tétano nele. Não, se ele caiu, se machucou e tá com risco de estar com a doença, eu dou soro, certo? Antes, tô lá no calendário de vacinação, eu acho que é com 15 anos que a gente toma do tétano. Vou lá e tomo vacina. Já peguei a doença, tomo soro, certo? Gente, e pra finalizar um pouquinho esse assunto, ó, a gente pulou aí os exercícios das páginas 51, tá? Então você vai com a apostilinha aberta e com a tarefa do módulo 3, mais o rumo ao ensino médio do módulo 3 lá no Hangouts pra gente fazer junto. Gente, mas lá na página 52 você tem esta imagem. Essa imagem está mostrando pra gente o sistema linfático desta pessoa. O sistema linfático, ele é acessório ao sistema circulatório e ele se ramifica por todo o corpo. Para que serve o sistema linfático? Gente, a função, né, a primeira função que a gente lembra do sistema linfático é a coleta de líquido intersticial, a linfa, filtragem e devolução para o sistema circulatório. Como assim? Então a gente tem que o nosso sistema circulatório ele leva para todo o corpo oxigênio, nutrientes, hormônios, e quando ele vai entregar isso para as células, acaba vazando um pouquinho de plasma do sangue. Esse plasma que vazou para fora do vaso sanguíneo vai ficar aí nos seus tecidos. Então fica um líquido nos seus tecidos, que é a linfa ou líquido intersticial. E nós temos que esse líquido, poxa, se ele for ficando ali, você vai ficando cada vez mais inchado, né? Então o sistema linfático é o responsável por recolher este líquido. Só que ele vai recolher o líquido e já jogar no sangue de novo? Não, ele filtra primeiro. E quando ele filtra, onde que ele vai filtrar? Em regiões que são dilatadas dele, chamadas linfonodos. Aqui tá escrito, ó, não sei onde, aqui. E, gente, os linfonodos, eles armazenam linfócitos, que são células do sistema imune, né? Então, nós temos que ele ajuda o sistema imunológico, porque ele tem os linfonodos cheios de linfócitos. E é por isso que quando você tá com uma inflamação, eles tendem a ficar inchados, né? A gente tem aqui na garganta, a gente tem embaixo do braço, a gente tem aqui atrás. E aí eles ficam, temos na virilha, eles ficam inchados. Por que eles ficam inchados? Porque você tá tendo uma maior proliferação de linfócitos atacando antígenos. Então essa região fica inchada e dolorida mesmo, certo? Mas é justamente o seu sistema imunológico trabalhando. Então a gente tem que saber que o sistema linfático auxilia o sistema imune. Então ele também participa de respostas de defesa. Gente, além disso, já que a gente está falando do linfático, o linfático também recolhe a linfa, né? Filtra e devolve para o sistema circulatório. Lembra da drenagem linfática? É quando você está se sentindo inchada e aí você quer fazer uma massagem para ativar o sistema linfático a trabalhar mais rápido para recolher aquele líquido. E por fim, nós temos que saber que o sistema linfático também é responsável por absorver os lipídios resultantes da digestão. Então, se você lembrar um pouquinho lá do sistema digestório, a gente tem que os lipídios, eles são quebrados no intestino delgado e absorvidos também no intestino delgado, né? Mas quebrados no duodeno, absorvidos no jejum e no ilho. E nós temos que todos os outros nutrientes são absorvidos por vasos sanguíneos, enquanto que os lipídios são absorvidos por vasos linfáticos, que vão levar isso. Ok? Dúvidas? Gente, pra semana que vem, dia
13, vocês vão me entregar a tarefinha do módulo, eu acho que é 4? Isso, do módulo 4. Exercício 1, você vai copiar inteirinho e vai responder. Exercício 2, você vai copiar inteirinho, não precisa do gráfico e vai responder. Exercício 3, você vai copiar inteirinho e vai responder. Gente, como que você me entrega isso? Em foto. Lembra que as fotos devem ser de página inteira, não é para tirar foto de pedacinho, tá? Então, de página inteira. Se tiver frente e verso, nome na frente, nome no verso. Se só tiver frente, só o nome ali no cabeçalho já é o suficiente, certo? Perguntas e respostas na folha de tarefa, como a gente sempre fez. Cabeçalho completo, como a gente sempre fez, ok? Quando que você vai me mandar essa foto? No próximo vídeo eu vou pedir, vou falar, gente, vocês têm a tarefa para me entregar, dá pausa no vídeo e envia. E aí você vai me enviar. Vai ser segunda-feira mesmo, umas 7 e pouquinho da manhã, certo? Além disso, você deve fazer o rumo ao ensino médio na sua apostila mesmo. Lembra que o rumo ao ensino médio você não me entrega, mas a gente corrige junto com a correção da tarefa, ok? E segunda-feira que vem, a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a respeito dos grupos sanguíneos. Então, estejam animados para a semana que vem. Um beijo, tô morrendo de verdade de saudade de vocês. Olha, o vídeo não deu nem meia hora, então acho que umas 10 para as 8 a gente já consegue. Tá abrindo o Hangouts, mas a gente se conversa pelo grupo, ok? Um beijo, meus amores!